Meu nome é Fernando. Tenho 67 anos. E se há uma coisa que aprendi nesta vida, é que controle não é negociável. É a base de tudo. Foi exatamente no dia do meu aniversário, enquanto eu segurava uma taça de cristal que custou o equivalente a um carro popular, que meu filho Rodrigo decidiu me dar o presente mais ultrajante imaginável. Lembro-me daquele cheiro opressor de lavanda e cera de móveis novos que permeava a sala principal da mansão na Zona Sul. Era um aroma de dinheiro velho, de poder estabelecido e, ultimamente, de luto fresco. Fátima se fora há quase um ano, e o silêncio que ela deixou preencheu os cômodos com uma frieza que nem o sol do Rio de Janeiro conseguia dissipar. Eu estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno, o mesmo lugar onde por décadas decidi o destino da construtora F. Lima, avaliada em centenas de milhões de reais. Meus 67 anos pesavam menos do que a pilha de contratos que eu havia revisado naquela manhã. Minha rotina era sagrada, cronometrada ao segundo. Acordar às 5:30, café preto sem açúcar, revisão dos números até o meio-dia. Qualquer desvio era punido com demissão sumária. Meus funcionários não me respeitavam, eles me temiam. E o medo, eu sempre soube, era um combustível muito mais confiável do que qualquer afeto. Rodrigo tentou organizar o que chamou de uma pequena reunião festiva. Na verdade, éramos apenas nós dois e a esposa dele, Patrícia, que parecia estar sempre fazendo bico, como se lamentasse ter que dividir o oxigênio comigo. A tensão no ar era palpável, como se o ar-condicionado estivesse regulado para congelar a respiração. Rodrigo, meu único herdeiro, sempre foi uma decepção controlada. Ele tinha 34 anos e ainda não entendia que a fortuna que ele ansiava herdar não era um direito, mas um privilégio que eu permitia existir. Ele era fraco, um eterno estagiário na minha própria vida. Ele se levantou, limpou a garganta com um ruído patético e ergueu sua taça. Os olhos dele, que sempre evitei encarar por me lembrarem da covardia, estavam estranhamente fixos nos meus. Pai, ele começou, e a voz dele tremeu minimamente. Feliz aniversário de 67 anos. Você sabe o quanto te amamos e o quanto você trabalhou. Eu o observei com a sobrancelha arqueada. Eu sabia que a bajulação estava prestes a ceder lugar a um pedido de dinheiro, ou a uma tentativa de me forçar a endossar alguma ideia estúpida dele para a construtora. Eu estava preparado para a rejeição imediata, mas o que veio em seguida não foi um pedido, foi uma sentença. Ele inspirou fundo, Patrícia apertou a mão dele por debaixo da mesa e ele soltou quase num fôlêmetro. Mas agora, pai, as coisas mudam. Você precisa de descanso. Você não pode continuar assim. Fizemos todos os arranjos. O Dr. Ricardo confirmou tudo. Feliz aniversário, Fernando, você vai para o asilo. A frase flutuou no ar opulento, atingindo-me com a força de um soco no estômago. O asilo. 67 anos. O auge da minha capacidade de gestão. E meu próprio sangue estava me dando o bilhete de ida para uma clínica de repouso como se eu fosse um móvel velho e descartável. O choque foi tão intenso que, por um microsegundo, meu sistema de controle falhou. Senti um calor subir pelo meu pescoço, mas meu rosto permaneceu estoico. Eles esperavam uma explosão, um ataque cardíaco, um drama que justificasse a intervenção forçada. Mas eu sou Fernando Lima. Eu não explodo. Eu planejo. Olhei para Rodrigo. Eu não via o meu filho. Eu via um ladrão patético tentando me roubar na luz do dia. E eu olhei para Patrícia, que sorria com uma complacência insuportável, imaginando que as chaves da mansão já estavam no bolso dela. Repita isso, Rodrigo. Eu ordenei. Minha voz estava baixa, perigosamente calma. Pai, é para o seu próprio bem. O Dr. Ricardo disse que a construtora F. Lima é muito estressante para você agora. Organizamos um lugar maravilhoso, com jardins. Eles têm enfermeiros 24 horas por dia. O nome do Dr. Ricardo, meu advogado de confiança por mais de 20 anos, ressoou como um sino rachado em minha mente. A traição tinha mais de um nome. Você acha, eu disse sem mover um músculo além dos lábios, que pode me dar ordens?
Você, que não consegue fechar a alça de uma mala sem a sua esposa ajudar, acha que pode me internar? O desprezo era um ácido. Eles não percebiam a gravidade do erro deles. Eles viam um viúvo envelhecendo. Eles não viam o predador que ainda mandava em tudo, incluindo na vida deles. Eles estavam tão focados em me calar que ignoravam o fato de que eu nunca havia assinado um documento que transferisse o meu poder, nem o meu dinheiro. Eu tomei um gole do vinho. Minhas mãos estavam firmes. Vocês acham que desmantelar a minha vida é tão simples quanto reservar um quarto e ligar para um médico? Rodrigo, encorajado pelo meu silêncio inicial, tentou avançar. O carro já está lá fora, pai. É melhor não dificultar as coisas. Eu soltei uma risada breve, seca, que quebrou o silêncio da sala. O que eles não sabiam é que as rodas que estavam girando não eram as do carro que me levaria para longe, mas sim as de um plano muito mais complexo, desenhado silenciosamente há anos para punir qualquer tentativa de tomar o meu controle. Meu asilo? Não, Rodrigo. O asilo era o seu futuro, e ele seria muito mais apertado do que você imagina. Mas, por enquanto, eu iria jogar o jogo deles. Eu deixaria que me levassem. Eu precisava de tempo, e eu precisava saber exatamente até onde a traição deles havia chegado. Meu contra-ataque começaria assim que eu pisasse fora da minha porta, e seria devastador. Eu me levantei. A cadeira pesada de mogno rangeu levemente no chão de mármore polido, um som de protesto na opulência sufocante. Eu tinha dado a minha palavra. Eu iria. Mas a concordância não veio da submissão, veio da necessidade de redefinir o campo de batalha. Eu precisava ver o que eles tinham feito. Rodrigo e Patrícia estavam visivelmente confusos com a minha calma. Eles esperavam o show de horrores que lhes daria a justificativa moral, o colapso do velhote que validaria o confisco. Em vez disso, encontraram a muralha de gelo. Muito bem, eu disse, limpando a boca com o guardanapo de linho. Já que insistem nessa experiência, suponho que haja um itinerário. Onde exatamente o filho obediente reservou a cela para o pai? Rodrigo engoliu em seco, mas a luz da vitória em seus olhos era inconfundível. É uma clínica de alto padrão em Vargem Grande, pai. Longe do barulho da cidade. O Dr. Ricardo nos ajudou a escolher o melhor lugar para a sua reabilitação. Ricardo, eu repeti saboreando o nome. Meu advogado de confiança. 20 anos de segredos compartilhados, de fraudes fiscais habilmente camufladas, de contratos bilionários garantidos. E ele se vendeu por um punhado de ações. O traidor seria a primeira peça a cair no meu tabuleiro. E os meus documentos, minhas senhas, meus livros contábeis. Minha voz permaneceu neutra, mas a pergunta era um arpão. Não se preocupe com nada disso, Fernando. Patrícia interveio, a voz escorrendo mel. Ela estava no controle agora. Rodrigo e eu vamos cuidar de tudo. Sua única tarefa é relaxar. Relaxar. Eu havia construído um império a partir do nada. Eu tinha 14 anos quando comecei a trabalhar em obras, sob o sol causticante, comendo sobras e sonhando com o dia em que o meu nome estaria na placa de metal brilhante de um arranha-céu. Eu consegui. A construtora F. Lima não era apenas uma empresa. Era a prova tangível de que o controle era absoluto. O meu olhar vagou pela sala. Aquele lustre de cristal murano comprado na nossa primeira viagem a Veneza, quando Fátima ainda estava comigo. Fátima, a única pessoa que alguma vez conseguiu me fazer abaixar a guarda. Sentia a ausência dela como um membro fantasma. Ela era a bússola moral de Rodrigo. Sem ela, ele se tornou apenas o fraco que eu sempre soube que ele seria. Lembrei-me dos sacrifícios. Anos a fio, trabalhando 18 horas por dia, ignorando o câncer silencioso de Fátima nos estágios iniciais, porque não era a hora de fraquejar. Todo esse esforço para garantir que Rodrigo, o meu único filho, tivesse uma vida onde felicidade não fosse apenas uma palavra vazia, mas um direito adquirido. E essa era a recompensa. A internação forçada, orquestrada por ele e pela esposa ambiciosa. Eu os permiti me guiarem para fora. A mansão na Zona Sul, com seus mais de 2.000 metros quadrados de área construída, parecia agora uma cápsula do tempo, um monumento à ambição que se voltara contra o Criador.
Cada metro quadrado representava um negócio arriscado que eu fechei, um inimigo que eu esmaguei, ou uma noite sem dormir ao lado de Fátima. Ao passarmos pela porta principal, onde o porteiro José parecia evitar o meu olhar, notei um carro preto e discreto. Não era um dos carros da empresa. Era um sedã de luxo com vidros fumê, de uma locadora que eu não reconheci. A precaução deles era um sinal de que a trama era mais profunda do que parecia. Eles não queriam deixar rastros diretos. Quando entrei no banco de trás, a sensação de deslocamento foi imediata. Eu, Fernando Lima, sendo dirigido para um destino não escolhido. Pela primeira vez em décadas, eu não estava no controle do veículo, nem da rota. Sentei-me ereto, o cheiro de couro novo no ar. Rodrigo sentou-se ao meu lado, fingindo conforto. Vai ser bom, pai. Para você e para nós. Finalmente poderemos reestruturar a F. Lima, trazer ideias novas. A presunção dele era estonteante. Ideias novas. Ele achava que podia gerenciar a complexidade de uma construtora multinacional, como quem gerencia uma banca de jornal. Eu não respondi. Em vez disso, eu observei a vista do Rio de Janeiro se afastar, a paisagem urbana do Leblon e de Ipanema cedendo lugar a estradas mais longas. Meu contra-ataque estava sendo desenhado nos mínimos detalhes na minha mente. A cada quilômetro que nos distanciava do meu lar, o meu plano ganhava forma. Eles haviam subestimado o meu medo da velhice, sim, mas haviam negligenciado o meu testamento. Eu sabia o que eu precisava. Eles tinham o controle físico, a mansão, talvez até as chaves do escritório por agora. Mas o verdadeiro controle sempre esteve fora do alcance deles, trancado em documentos que apenas eu tinha a chave e em contas que eles nem sequer sabiam que existiam. Enquanto o carro entrava na estrada, notei um detalhe no motorista. Ele não era um chofer profissional. A rigidez dos ombros e o cabelo milimetricamente cortado sugeriam um tipo de segurança privada, não um empregado de clínica. Este não era um asilo. Era uma prisão. Eu me recostei. O jogo estava oficialmente aberto, e a próxima jogada seria minha. E eles não tinham ideia de que o velho senil tinha um plano B guardado há mais de 5 anos, escondido no coração da construtora. Um plano que faria o Dr. Ricardo, Rodrigo e Patrícia se arrependerem do dia em que decidiram que eu precisava de descanso. O primeiro passo era simples: acionar o meu contato de emergência, aquele que sabia de tudo. Eu apenas precisava de uma oportunidade para usar o meu telefone. E ela viria logo. Afinal, por mais vigilantes que fossem, eles não podiam me proibir de ir ao banheiro, podiam? Eu apenas precisava de uma oportunidade para usar o meu telefone. E ela viria logo. Afinal, por mais vigilantes que fossem, eles não podiam me proibir de ir ao banheiro, podiam? 50 minutos depois de sairmos da Zona Sul, o tédio da estrada, misturado ao cheiro pesado do couro novo, estava começando a me sufocar. Rodrigo, ao meu lado, folheava uma revista de jardinagem com uma concentração falsa, como um ator mal escalado. O motorista, com seus ombros tensos e olhar fixo no retrovisor, reforçava minha impressão. Ele não era pago para dirigir, mas para vigiar. Eu limpei a garganta. Pare, preciso de uma pausa. Rodrigo levantou os olhos da revista, irritado pela interrupção do seu momento de triunfo. Pai, estamos quase lá. A clínica tem instalações excelentes. Não me interessa a instalação da sua prisão. Eu retruquei com a voz tão plana que não deixava margem para discussão. Quero que pare agora. Não vou urinar no seu carro. Ou você prefere que eu ligue para a Receita Federal e comece a investigar as contas de Patrícia? A menção à Receita Federal e ao nome dela foi o suficiente. Rodrigo estremeceu. Seus olhos se arregalaram levemente. Ele ainda me temia, apesar de tudo. Tudo bem, pai. Motorista, pare no próximo posto de gasolina. O motorista hesitou por um segundo, claramente olhando para Rodrigo em busca de uma confirmação. E só obedeceu quando meu filho acenou, engolindo em seco. Isso confirmou minha suspeita. O motorista respondia a um comando mais alto, e Rodrigo, embora fosse o herdeiro, ainda era um subordinado moral. No posto eu insisti em ir sozinho, alegando que precisava de privacidade. Rodrigo tentou me seguir, mas eu o encarei com o meu olhar mais frio, aquele que usava para demitir executivos de alto escalão.
Você vai ficar aí, Rodrigo. Não me faça perder o pouco de paciência que ainda me resta. Ele recuou. Entrei no banheiro sujo do posto, um contraste gritante com o mármore da minha casa. Tranquei a porta e, agindo com a velocidade e precisão que a idade ainda não havia roubado, tirei do bolso interno do meu casaco, costurado sob medida, o meu segundo celular. Não era um smartphone elegante. Era um modelo antigo, de teclas, que rodava apenas um aplicativo criptografado e servia unicamente para comunicação de emergência. Eu digitei a sequência de 10 dígitos memorizada. Era o número do meu gerente de operações mais fiel, um homem que entendia que lealdade à construtora F. Lima significava lealdade a mim, Fernando. A chamada foi atendida no segundo toque. O que houve? A voz do outro lado estava tensa. Eu preciso que você execute o protocolo Gama 7, eu murmurei, mantendo a voz baixa para abafar o eco do banheiro. O protocolo Gama 7 era o meu plano de contingência para um golpe interno. Envolvia a transferência imediata de 10% do capital de giro da construtora para uma conta offshore, no Panamá, travando o fluxo de caixa o suficiente para paralisar as operações e impedir qualquer gasto imediato de grandes somas por parte de um usurpador. Houve um silêncio preocupante na linha. Senhor Fernando, eu não posso fazer isso. Meu controle quase falhou. O quê? Por que não pode? É uma ordem direta. Você tem a procuração. Eu não a tenho mais, senhor. Ela foi revogada. 4 dias atrás. Senti o chão girar, mas me forcei a respirar. 4 dias. Eles haviam planejado isso antes mesmo do meu aniversário. Revogada por quem? Ricardo? Perguntei, o nome do advogado cuspido com veneno. Não, senhor. Foi assinado pela doutora Patrícia Lima, sua nora. Ela anexou um parecer do novo consultor jurídico, o doutor Fábio Silveira. O documento citava risco de segurança interna e necessidade de reestruturação do acesso digital da diretoria executiva. Patrícia. Ela sempre foi mais esperta, mais calculista que Rodrigo. Enquanto ele sonhava em herdar, ela trabalhava ativamente para desmantelar. E o Dr. Fábio, um nome novo, um lobo jovem que não tinha laços com as minhas histórias de sucesso, apenas com o dinheiro que Patrícia lhe prometera. Eles não apenas haviam me tirado as chaves da mansão, eles haviam me tirado a chave do meu cofre digital. Pela primeira vez em décadas, senti o frio da impotência, não a raiva purificadora. Me diga exatamente o que foi revogado. Eu exigi. Todas as procurações digitais de acesso remoto para transações acima de R$50 mil. Apenas o acesso físico ao sistema interno aqui na sede. Ainda tem o seu registro mestre, mas ele está congelado para revisão interna de segurança. Eles me forçaram a sair da cidade para que eu não pudesse ir ao escritório. Eles sabiam que eu só assinava digitalmente, nunca pessoalmente. A jogada era cirúrgica. Mantenha a discrição. Eu finalizei antes de desligar. Não diga a ninguém que eu liguei. Execute o protocolo Delta 2. Deixe as contas pequenas abertas e comece a vazar informações sensíveis sobre os concorrentes. Lentamente. O protocolo Delta 2 era a minha cortina de fumaça. Se eu não podia congelar meu dinheiro, eu congelaria o mercado. Saí do banheiro com uma expressão de contrariedade, mas sem trair a catástrofe que acabara de descobrir. Rodrigo estava impaciente ao lado do carro. Demorou, pai, vamos. O resto da viagem foi silencioso, mas meu silêncio havia mudado de arrogância para estratégia de guerra. Eu havia subestimado Patrícia. Chegamos à Vargem Grande. O lugar era de fato opulento. Cercas altas, jardins ingleses exagerados e a placa de latão gravada. Recanto da Serenidade. A ironia era um insulto. Fomos recebidos por uma mulher jovem, vestida com um uniforme de grife, mas que parecia ter a postura de uma general. Ela se apresentou como Coordenadora Lúcia e falava com a voz doce e monocórdica de quem segue um script. Bem-vindo, Sr. Fernando, ela disse, sorrindo de forma muito ampla. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em mim com uma vigilância intensa. Sua suíte está pronta. É a mais reservada, exatamente como seus cuidadores pediram. Enquanto Lúcia me guiava,
Notei pequenos detalhes que reforçavam a sensação de prisão. As janelas, embora grandes e com vista para a Mata Atlântica, eram feitas de um vidro laminado extra espesso. Não havia chaves nas portas internas. E, ao longe, ouvi um som que não combinava com um retiro de luxo. Um bip seco, constante, que me lembrou de um sistema de segurança de alta precisão. Na minha suíte, luxuosa e esterilizada, Patrícia já estava nos esperando. Ela colocava algumas roupas minhas dobradas dentro de um armário, com uma familiaridade que me repelia. Confortável, não é, pai? Ela perguntou, virando-se, o mesmo sorriso insuportável de complacência. Eu me sentei na cama, pesada e firme. Olhei para o relógio na parede. Eram exatamente 3h17 da tarde. Patrícia, eu disse, observando o reflexo frio em seus olhos. Sua mãe nunca teria permitido que você fizesse isso. O sorriso dela vacilou, mas ela se recuperou rapidamente. Minha mãe teria entendido que isso é para o seu próprio bem, Fernando. E não se preocupe com seus documentos. Eu os guardei em um lugar seguro. Temos que ter certeza de que você relaxe completamente. O Dr. Fábio nos aconselhou a fazer uma auditoria completa de seus ativos, por segurança. O nome do novo advogado, Fábio, reverberou na sala. Ele não era um aliado. Era a arma legal que Patrícia havia apontado para a minha cabeça. Eles haviam me tirado o acesso digital e me confinado fisicamente. O próximo passo lógico seria tomar meus bens mais tangíveis. Eu sabia que, em breve, eles fariam uma varredura nas minhas propriedades em busca dos meus testamentos secretos e das chaves de segurança. O jogo territorial havia começado. Eu precisava sair dali, e rápido. Mas antes, eu precisava testar os limites dessa nova prisão e entender o que exatamente havia sido roubado. Eu precisava saber onde estavam as minhas chaves físicas. Aquelas que nem Patrícia, nem Rodrigo, nem o Dr. Fábio poderiam bloquear com uma procuração digital. E eu sabia exatamente quem tinha sido o guardião delas por 20 anos. O Dr. Ricardo. Ele me traiu, mas ele ainda era a única ponte. Eu precisava de um contato presencial com o meu advogado traidor. E eu estava certo de que Patrícia, na sua vaidade, me daria essa chance. Afinal, a vitória só é completa quando a vítima está presente para assinar a sua própria rendição. O primeiro passo seria conseguir um aparelho que não fosse o meu celular de emergência. Talvez se eu agisse como o velho senil que eles esperavam que eu fosse, eles baixassem a guarda. O meu plano era lento, mas fatal. A próxima jogada seria pedir um livro. E nele, eu esconderia o meu primeiro pedido de socorro de verdade. Eu me sentei na cama, pesada e firme, e observei Patrícia. O nome do Dr. Fábio Silveira, o novo conselheiro jurídico, ainda ecoava como um grito de guerra não proferido. Eles haviam antecipado meus movimentos digitais, mas eu confiava nas minhas defesas físicas. Ninguém, nem mesmo Fátima, sabia onde eu guardava as chaves de acesso aos meus bens mais importantes. Relaxe, Fernando, Patrícia insistiu, fechando o armário e virando-se com aquele sorriso irritante de superioridade. O Dr. Fábio é um perito em reestruturação. Ele vai proteger o seu patrimônio de incômodos legais. Eu acenei com a cabeça, fingindo resignação, mas meus olhos fixaram-se no relógio digital ao lado da cama. A contagem regressiva para o meu contra-ataque estava correndo. Antes que eu pudesse formular minha próxima pergunta estratégica, sobre o paradeiro exato do Dr. Ricardo, meu advogado traidor, a porta se abriu com uma batida discreta, revelando Rodrigo e um homem alto, de terno cinza escuro e postura militar. Pai, antes de irmos queremos que você conheça Marcelo, disse Rodrigo gesticulando para o estranho. Ele será seu assistente pessoal e cuidador em tempo integral. Marcelo é especialista em gerenciamento de estresse e bem-estar sênior. Marcelo era o oposto do que Rodrigo descrevera. Seus olhos não transmitiam serenidade, mas sim uma vigilância calculada. Ele não parecia um enfermeiro, parecia um ex-militar treinado para observar e relatar. É um prazer, Sr. Fernando, Marcelo disse, sua voz um barítono suave. Ele estendeu a mão e eu, por pura força do hábito, apertei-a. O aperto era firme, rápido. Não era um aperto amigável, mas uma avaliação de força.
Marcelo ficará aqui no quarto anexo. Patrícia interveio, apontando para uma porta lateral que eu não havia notado. Ele estará disponível 24 horas por dia, para qualquer eventualidade. É por segurança, é claro. Segurança. A palavra favorita de um carcereiro. A presença de Marcelo cimentava a minha nova realidade. Eu não estava em um retiro. Eu estava em uma prisão de luxo com vigilância constante. Patrícia e Rodrigo se despediram com a frieza de quem cumpre um dever desagradável, prometendo retornar em breve. Assim que a porta principal da suíte se fechou e o clique magnético se fez ouvir, restamos apenas Marcelo e eu. Eu decidi testar a barreira imediatamente. Marcelo, eu disse levantando-me lentamente e caminhando até a mesa de trabalho que estava impecavelmente limpa. Você poderia providenciar um livro para mim? Meu exemplar da primeira edição de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Está na minha biblioteca pessoal na Zona Sul, seção de literatura brasileira. É urgente. Marcelo não moveu um músculo. Ele estava ocupado arrumando com precisão cirúrgica uma garrafa de água mineral importada na mesinha de cabeceira. Senhor Fernando, a senhora. Patrícia deixou instruções claras. Qualquer item solicitado de fora deve ser aprovado por ela e pelo Dr. Fábio, para garantir que não haja fontes de estresse desnecessárias. Ele sorriu. Era um sorriso vazio. Vou registrar o seu pedido, mas duvido que ele chegue antes de terça-feira. Terça-feira. 3 dias. Eles estavam tentando me isolar, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Eu me recostei na poltrona. Meu corpo de 67 anos sentia a urgência da situação, mas minha mente insistia na calma. Eu precisava de acesso ao meu carro. Meu carro era a minha extensão, o meu meio de escapar e o meu escritório móvel. Se eu pudesse dirigir até o centro, eu poderia ir ao arquivo da construtora e acessar o que eles não poderiam bloquear digitalmente. A minha chave mestra para o cofre de títulos físicos. Naquela noite, depois de um jantar insípido trazido por uma enfermeira robótica e sob o olhar persistente de Marcelo, eu fingi sono profundo. O quarto anexo estava silencioso. Às 3 da manhã, hora que eu conhecia bem dos meus anos de gestão de crise, eu me levantei. Meus movimentos eram lentos e silenciosos. Usei a pouca luz vinda da janela de vidro laminado. Fui até a minha mala, aberta sob a supervisão de Patrícia. Revirei as peças de roupa. Eu tinha um casaco de cachemire específico, feito sob medida em Milão, que tinha um bolso interno secreto, selado por uma costura tripla, onde eu sempre guardava as chaves de emergência do meu sedã blindado, o Mercedes S600. Eu não confiava em nada que não estivesse sob o meu controle físico. Localizei o casaco. Com uma navalha de unha afiada que eu havia guardado meticulosamente, rasguei o ponto de costura. Não demorou mais do que 5 segundos. Estendi a mão. O bolso estava vazio. Parei, o corpo tenso na escuridão. O gelo que eu mantinha no meu peito começou a derreter. Não era possível. Apenas Fátima sabia daquele bolso. E mesmo assim, apenas em teoria. Eu me apressei até a outra peça de bagagem, a maleta de couro onde eu guardava meus papéis. Havia um compartimento com fundo falso, onde eu deixava a chave reserva de todo o complexo residencial da Zona Sul, incluindo a garagem climatizada onde o Mercedes estava estacionado. Abri o compartimento falso, vazio. Sentei-me na beira da cama, a respiração presa na garganta. Patrícia não estava apenas agindo por ganância. Ela havia feito uma pesquisa de campo minuciosa. Ela havia invadido cada um dos meus pequenos segredos físicos. Ela havia antecipado não apenas que eu tentaria usar meu celular, mas também que eu tentaria fugir dirigindo. A ausência das chaves era mais do que um inconveniente. Era a prova de que Patrícia era a oponente que eu nunca imaginei que enfrentaria. Ela era mais fria, mais metódica do que Rodrigo poderia sonhar em ser. Ela havia me desarmado fisicamente e legalmente em menos de uma semana. Pela primeira vez em minha vida, em 67 anos de domínio inabalável, não senti raiva. Senti um frio paralisante que era quase a sombra do medo. O medo de que talvez eu tivesse esperado demais para reconhecer o perigo real. A jogada dela me forçava a uma conclusão inevitável. Fugir do recanto da serenidade
Não seria uma questão de encontrar uma porta aberta. Seria uma operação complexa de evasão. Eu me deitei novamente, fingindo o sono do velho senil. Marcelo não havia se movido do quarto anexo. Eu podia sentir a presença dele através da parede. Eu tinha que mudar a estratégia de fuga para a estratégia de contato. Se eu não podia sair, eu faria com que alguém viesse até mim. A vitória de Patrícia era baseada em isolamento. Minha única chance era quebrar esse isolamento. E para isso, eu precisava de um pretexto inquestionável. Eu precisava acionar a única pessoa que, por lei, eles teriam que me permitir ver. O meu advogado. O traidor. Eu fechei os olhos. Ricardo. Ele me devia 20 anos de lealdade. E ele pagaria por essa traição. E Patrícia, na sua vaidade de vencedora, logo me daria o que eu precisava. Ela precisava do meu autógrafo em alguma papelada para legitimar o roubo. Ela precisaria de Ricardo para orquestrar essa reunião. Eu esperaria, mas eu precisava de um plano para o momento em que Ricardo estivesse na sala, sob vigilância. Eu precisava de algo que passasse despercebido por Patrícia e Marcelo. Eu precisava de algo analógico. Eu passaria a manhã seguinte reclamando da qualidade da comida. Eu daria a eles o show do velho insuportável. E então, eu faria o meu pedido. Eu precisava que me trouxessem algo, qualquer coisa do escritório da F. Lima, sob o pretexto de resolver um problema urgente e inevitável de última hora. Algo que Patrícia pensasse ser inofensivo. A luta não era mais pelo controle do carro. Era pelo controle da próxima entrega. E eu sabia exatamente o que pedir. A manhã chegou trazendo o mesmo cheiro de limpeza excessiva e opulência plástica. A luz do sol entrava pelas janelas laminadas, projetando listras de luz perfeitamente retas no carpete de cor creme. Eu não dormi. Deitar sob o olhar vigilante de Marcelo que, embora estivesse em outro quarto, parecia capaz de ouvir minha respiração, era um tormento. A ausência das minhas chaves físicas era um lembrete pesado. Eu não estava apenas sob guarda. Eu estava despido de recursos. Decidi que a melhor defesa era o ataque na forma de inconveniência. Chamei Marcelo em voz alta, 10 minutos depois que ele me trouxe o café da manhã. Um copo de vitamina verde e torradas integrais. Marcelo, este café está frio, eu declarei, empurrando a bandeja com um clique dramático. E esta vitamina tem gosto de grama de campo de golfe. Eu quero café preto, forte, sem açúcar. E quero que você ligue para o José, meu porteiro, e peça para ele trazer a minha cafeteira italiana. A pequena de alumínio. Marcelo apareceu na porta, impávido. Ele usava um polo cor de vinho, que lhe dava a aparência de um atendente de clube de campo de luxo, não de um guarda prisional. Senhor Fernando, ele respondeu com a sua voz suave e irritantemente calma. Qualquer item pessoal deve passar pela quarentena. Além disso, o regimento interno do Recanto da Serenidade não permite aparelhos elétricos não supervisionados nas suítes. É por segurança. Segurança para quem, Marcelo? Para o hospício não pegar fogo com meu café? Ele não sorriu. Segurança, senhor. Eu bufei levantando-me para fazer o que parecia ser a coisa mais normal do mundo. Escovar os dentes. Quando voltei para a sala, notei algo estranho. Eu havia deixado minha caneta Mont Blanc, uma edição especial que Fátima me deu nos meus 50 anos, pesada e inconfundível, ao lado do bloco de notas onde eu rascunhava números de telefone que eu jamais usaria. A caneta não estava mais lá. Eu me virei lentamente para Marcelo, que estava lendo um livro sobre ornitologia na poltrona do canto. Onde está a minha caneta, Marcelo? Caneta, senhor. A Mont Blanc. Estava aqui há 1 minuto. Ele se levantou, caminhou calmamente até a mesa e apontou para a prateleira superior, onde repousavam alguns livros decorativos da clínica. A caneta estava lá, descansando sobre um volume de poesia francesa. Deve ter posto lá inconscientemente, senhor. Acontece muito. Às vezes, as pessoas pegam objetos e os realocam em momentos de desatenção, ele explicou, a voz isenta de qualquer sarcasmo, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Eu sabia que não tinha feito aquilo. Eu era o homem da rotina inabalável. Eu não realocava objetos. Mas a caneta estava lá, a prova física contra a minha memória. A tensão psicológica se intensificou no final da manhã, quando Patrícia e Rodrigo vieram para uma visita rápida.
Eles vieram armados, não com documentos, mas com insinuações. Patrícia usava um terninho de corte impecável e carregava uma pasta de couro. Ela não me encarou diretamente, focando-se em organizar um vaso de flores recém-chegado. Pai, fico tão feliz que você esteja relaxando. Ela começou, o tom exageradamente doce. Liguei para o Dr. Ricardo hoje, para checar a situação do contrato de Vargem Grande. Ele me disse que você o ligou ontem e cancelou a reunião com a diretoria do Banco do Brasil. Que pena, perdemos o horário. Eu a encarei, incrédulo. Eu não liguei para Ricardo. Eu não conversei com ele desde antes de eu vir para cá. E eu não cancelei reunião nenhuma. Rodrigo interveio com uma expressão de preocupação falsa, esfregando os ombros da esposa. Pai, talvez o senhor não se lembre. O Dr. Ricardo mencionou que a ligação foi rápida. Algo sobre não estar com cabeça para decisões grandes. Estou perfeitamente lúcido, eu afirmei, a raiva ameaçando rachar minha armadura de calma. Vocês estão mentindo. Não, Fernando. Patrícia disse, parando de mexer nas flores e me encarando com uma tristeza forçada. Nós estamos preocupados, e eu entendo, é o estresse. Mas quando o Dr. Fábio Silveira me ligou dizendo que o senhor havia pedido para suspender a auditoria da filial de Curitiba, eu soube que era hora de agir. A filial de Curitiba era o meu calcanhar de Aquiles fiscal. Eu jamais suspenderia a auditoria. Jamais. Eu não pedi nada disso a Fábio. Eu disse com a voz baixa e perigosa. Patrícia suspirou, pegando a mão de Rodrigo. É por isso, Fernando, que eu tive que assinar em seu nome a confirmação do novo consultor. Nós conversamos com o Dr. Ricardo, é claro, e com o Dr. Fábio, e eles concordam com todo o carinho que talvez seja a hora de consultar um neurologista. Apenas por precaução, para garantir que não haja estresse cognitivo afetando suas decisões. O golpe era duplo. Primeiro, forçavam-me a duvidar de minha própria memória. A caneta, as ligações. Segundo, pavimentavam o caminho para uma declaração de incapacidade mental que lhes daria o controle legal total, desfazendo qualquer testamento que eu tivesse deixado. Eu percebi a frieza e a eficácia da estratégia de Patrícia. Ela não estava apenas roubando. Ela estava me desmontando pedaço por pedaço, mentalmente e legalmente. O medo de ser declarado incompetente era maior do que o medo da prisão. O controle era a minha identidade. Tirá-lo era me aniquilar. Eu me recostei, fechando os olhos por um segundo, fingindo exaustão. Era a performance que eles esperavam. Tudo bem, eu murmurei, parecendo vencido. Se a minha saúde é a prioridade, eu vou cooperar. Mas vocês sabem que, mesmo internado, o trabalho não para. Eles ficaram alertas, antecipando o que eu pediria. A construtora F. Lima não é uma barraquinha de pastel, Rodrigo. Existem detalhes que só eu conheço. E o Dr. Fábio, com todo o respeito, é um jovem que ainda não compreende a complexidade das nossas operações. Existe uma pendência referente a um terreno na Barra, que envolve 25 milhões de reais. Eu preciso da documentação física para checar uma cláusula. Eu usei uma terminologia técnica chata e precisa. Patrícia não conseguiria refutá-la sem parecer ignorante. O que exatamente, pai? Rodrigo perguntou, engolindo a isca. O livro Razão D, volume 37 do Arquivo Morto. Contratos de 2012. É um livro grande de capa verde escura. Não permitam que o Dr. Fábio toque nele. Apenas eu sei onde está a informação que preciso. Se não resolvermos isso até quarta-feira, podemos perder o processo. O livro Razão D. Um volume antigo e tedioso que ficava esquecido no Arquivo Morto. Se Patrícia acreditasse que continha informações vitais sobre 25 milhões de reais, ela garantiria que ele chegasse até mim, intacto. Patrícia ponderou por um momento, analisando se o risco de me dar um livro superava a potencial perda de 25 milhões. O medo da perda sempre vence a vigilância. Tudo bem, Fernando. Ela concordou friamente. Vamos mandar o motoqueiro de confiança de Rodrigo ir buscar no arquivo. Mas Marcelo inspecionará o livro antes de entregá-lo. E o senhor terá 30 minutos por dia para consultá-lo. Perfeito, eu disse, sentindo a primeira onda de satisfação estratégica. Eles se despediram, Patrícia repetindo a necessidade do neurologista.
Assim que a porta se fechou, voltei para a cama. O livro Razão D era o meu canal de comunicação. Eu não precisava de canetas ou telefones. Eu precisava de algo que passasse sob o nariz de Marcelo. Naquele livro antigo, eu sabia que havia pelo menos 10 páginas em branco no final, reservadas para notas de auditoria. Eu precisava de um único pretexto para escrever nelas. E, o mais importante, eu precisava que o livro voltasse para a sede da F. Lima, de preferência pelas mãos de Marcelo, para que a mensagem de socorro chegasse ao único aliado que eu podia confiar e que estava fora do alcance de Ricardo e Patrícia. O medo tinha me congelado momentaneamente, mas Patrícia havia me dado o objeto que eu precisava. Agora, eu só precisava esperar o livro Razão D, volume 37, e encontrar algo afiado o suficiente para escrever. Afinal, eles podiam ter confiscado minhas chaves, mas eles não podiam me impedir de usar minha própria unha, se eu precisasse, para riscar um aviso. Eu apenas tinha que ter certeza de que a mensagem chegasse ao destino correto. Minha filha, Adriana. Ela estava fora do radar, e eles ainda não sabiam que ela era o meu verdadeiro plano A. E eu faria Patrícia e Rodrigo lamentarem cada segundo que Adriana levaria para chegar. Eles estavam prestes a descobrir o que era o controle de verdade. Aguardar o livro Razão D, volume 37, era necessário, mas eu não podia permitir a inércia. Patrícia e Rodrigo pensavam que haviam congelado o meu corpo e a minha mente. Mas a verdade era que a humilhação estava aguçando os meus sentidos como nunca antes. Eles tinham me tirado a chave do meu Mercedes, mas não podiam me tirar a minha rede de contatos. Eu tinha que tentar um ataque lateral. Eu precisava de um aliado externo, alguém que entendesse o peso de Fernando Lima no tabuleiro de xadrez do Rio de Janeiro. Não um subordinado como o meu gerente, cuja procuração havia sido revogada, mas um par. Alguém que me temesse e me respeitasse, mesmo sendo um inimigo. Pensei em Octávio Matarazzo. O velho tubarão era dono da construtora Matarazzo, nossa principal concorrente por 3 décadas. Octávio e eu tínhamos uma relação complexa, forjada no fogo de batalhas de licitação e acordos secretos de bastidores. Ele respeitava o meu controle, e eu sabia que ele adoraria ver a F. Lima em minhas mãos novamente, em vez de nas mãos vacilantes de Rodrigo. Eu precisava de uma oportunidade para usar meu celular de emergência sem que Marcelo percebesse o número discado. Naquela mesma tarde, após o almoço, uma sopa de abóbora que parecia ter saído diretamente de um hospital. Usei o pretexto da digestão. Marcelo, eu chamei, fingindo um gemido leve. Preciso tomar a minha medicação. Sabe, o Dr. Ricardo insistiu que eu tomasse o digestivo em um momento de absoluta privacidade. Ordens médicas, você sabe. Marcelo hesitou, mas ordens médicas, mesmo falsas, eram um trunfo. Ele não podia arriscar a responsabilidade de uma recusa, especialmente vindo de um homem que, em teoria, ainda valia centenas de milhões de reais. 30 segundos, Sr. Fernando. Ele concedeu, virando-se para dar-me as costas e encarar a paisagem da Mata Atlântica, mas mantendo a postura tensa. Foi tempo suficiente. Eu peguei o celular de teclas do bolso interno da calça e digitei o número direto de Octávio. Eu não usei criptografia. Eu precisava de velocidade. Octávio. Eu murmurei quando ele atendeu. A voz rouca e baixa. É Fernando Lima. Escute com atenção. Estou em Vargem Grande. Eles tentaram me forçar a uma reabilitação, mas é um golpe. Rodrigo e Patrícia, com a ajuda de Ricardo, estão tentando tomar a F. Lima. Eu preciso de um encontro. Agora. No seu clube. Houve um silêncio carregado do outro lado. Octávio me conhecia o suficiente para saber que eu não ligaria para ele, a menos que o mundo estivesse em chamas. Fernando, ele respondeu a voz profunda. Você sabe que somos rivais. Por que eu me envolveria? Porque a F. Lima está prestes a implodir nas mãos de amadores, e a sua construtora será a próxima. Eu tenho informações sobre a licitação do porto, que valem pelo menos 50 milhões de reais, e que eu só entrego pessoalmente. Amanhã de manhã, se eu não aparecer, você perde o negócio. Se você não vier, você perde a chance de me dever um favor. O silêncio foi quebrado por um suspiro pesado de Octávio. Poder sobrepor o dinheiro.
Eu o peguei no ponto fraco. Onde e que horas? Ele perguntou. 9 da manhã, sala privativa do seu clube. Eu direi que estou agendando um check-up médico. Marcelo não vai desconfiar. Desliguei antes que Marcelo se virasse e guardei o celular. Meu coração batia com a adrenalina de um homem de 20 anos que acabara de fechar seu primeiro grande negócio. Na manhã seguinte, preparei-me como se fosse para uma reunião de diretoria que decidiria o destino de milhares de vidas. Coloquei meu melhor terno, ajustado e caro, e insisti para que Marcelo me levasse pessoalmente ao consultório médico que eu havia agendado. Eu usaria a desculpa do check-up para ir até o clube de Octávio. Marcelo me levou em um carro discreto, mas ao chegar no Leblon, o motorista recebeu uma ligação. Senhor Fernando, o Dr. Ricardo nos ligou. Parece que o consultório médico teve uma emergência e remarcou para amanhã. Peço desculpas. Vamos retornar à clínica. Meu estômago gelou. Eles estavam monitorando meus passos, mas eu não podia ceder. Não, eu ordenei com a voz firme. Já que estamos na Zona Sul, preciso passar no banco. Tenho que autenticar um documento de Fátima. É um assunto pessoal, sensível, e que não pode esperar. Eu inventei o pretexto mais melancólico possível, apelando à memória de Fátima. Marcelo hesitou, mas a menção de Fátima, o lado pessoal da minha vida que eles fingiam respeitar, funcionou como um escudo. Tudo bem, senhor Fernando, mas eu irei com o senhor e esperarei na recepção. O clube de Octávio ficava a apenas 10 minutos de carro do banco. Pedi para o motorista me deixar na frente do Banco do Brasil e insisti que Marcelo esperasse no carro, argumentando que a presença dele era desnecessária para um simples balcão de autenticação. Eu não estava pedindo para ele me deixar ir sozinho, apenas para esperar no carro. Marcelo anuiu, mas sua expressão me dizia que ele reportaria cada segundo. Corri para o clube a poucos metros de distância. Octávio Matarazzo me esperava na sala privativa, um ambiente de couro e charutos importados. Ele não estava relaxado. Fernando, você parece... Bem, ele disse, analisando meu terno impecável. Eu sou Fernando Lima, Octávio. Eu sempre pareço bem. Agora me escute. Rodrigo está desmantelando a F. Lima, vendendo ativos valiosos em leilões ilegais. Eu preciso de um empréstimo ponte de 20 milhões de reais, transferido para uma conta no Panamá até o final da semana, para que eu possa acionar o meu plano B, o único que Ricardo não conhece. Em troca, você terá a minha informação sobre o porto e um contrato de parceria de 20 anos, uma vez que eu retome o controle. Eu expus o plano de forma concisa e brutal. Octávio ouviu, seus olhos fixos nos meus, calculando o risco e o benefício. O plano era arriscado, mas a recompensa era a dominação de um setor. É um risco enorme, Fernando. O que me garante que você não será declarado incapacitado antes de me pagar? Ele perguntou, franzindo a testa. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala privativa se abriu suavemente, e Patrícia entrou. Ela não estava com o semblante de executiva. Ela usava um vestido leve, casual, e carregava um pequeno envelope na mão. Papai Fernando! Ela exclamou com uma alegria estridente que era completamente falsa. Ela caminhou rapidamente até mim, ignorando Octávio, e ajeitou a gola do meu terno com uma familiaridade condescendente. Desculpe a interrupção, senhor Matarazzo, Patrícia disse, virando-se para o rival com um sorriso forçado. Mas o papai se esqueceu completamente que ele tem uma consulta importante de rotina cognitiva hoje. Ele anda um pouquinho esquecido. Octávio, que estava prestes a pegar o copo para selar nosso acordo, parou o movimento. O olhar dele mudou de respeito para piedade. Ele me disse que estava vindo ao banco. Eu refutei, minha voz elevada pela indignação. Patrícia, saia daqui. Estamos em reunião de negócios. Patrícia riu, um som doce e condescendente. Ah, reunião de negócios. Fernando, querido, você se lembra do que o Dr. Ricardo disse? Nada de estresse, nada de números grandes. Lembra-se que ontem você estava convencido de que o nosso motorista era um espião do governo? Ela não estava me confrontando. Ela estava me gerenciando. Ela estava pintando a cena perfeita do velho senil, desorientado, que mal conseguia distinguir a realidade da paranoia. Ele está perfeitamente lúcido. Octávio interveio, parecendo desconfortável.
Claro que está, Sr. Matarazzo. Patrícia concordou sem perder a calma. Ela estendeu o envelope que segurava. É que ele tem tido alguns lapsos. Por exemplo, ele nos pediu ontem para procurarmos por um livro razão D com um mapa de tesouro no arquivo da construtora. Ele estava tão agitado que mal conseguimos acalmá-lo. O livro razão D. Ela havia torcido o meu pedido, transformando uma necessidade contábil em delírio de velhice. Eu não pedi um mapa de tesouro, sua mentirosa. Eu gritei, levantando-me abruptamente. A tensão psicológica me fez perder o controle físico por um segundo. Patrícia não recuou. Ela me tocou no braço, um toque levemente opressor. Calma, papai Fernando. O motorista está lá fora. Vamos para o nosso check-up. Não podemos atrasar a sua medicação, não é mesmo? Octávio Matarazzo olhou para mim, depois para Patrícia, e o desinteresse substituiu a ganância em seus olhos. A negociação estava morta. Não se negocia com um homem que é tratado como criança em público. Eu lamento a interrupção, Patrícia. Octávio disse friamente, levantando-se. Ele estendeu a mão para mim, mas o aperto foi formal, sem calor. Fernando, lamento que esteja passando por isso. Espero que se recupere logo. O uso da palavra recupere era a sentença final. Ele não via um parceiro de negócios, mas um paciente. Ele se retirou, levando consigo a minha última esperança de apoio social. Patrícia havia me aniquilado com um sorriso e uma mentira bem colocada. A humilhação era um ácido queimando minha garganta. Parabéns, Patrícia. Eu sussurrei, enquanto ela me guiava para fora, a mão ainda firme no meu braço. Você acaba de me custar o meu último aliado. Você é a única que não tem medo de mim. Eu não tenho medo de você, Fernando. Ela sussurrou de volta, seu rosto colado ao meu. A doçura sumira, substituída por uma satisfação gelada. Porque você não é mais o homem que eu temia. Você é meu paciente agora. E eu não vou parar até que o Dr. Fábio declare a sua inaptidão. Agora, vamos para o carro. Seu livro Razão D já chegou na clínica. Você terá 30 minutos para brincar de caça ao tesouro. A derrota no campo social foi completa. O livro Razão D era agora o meu único recurso. Eu tinha que voltar para a prisão de luxo e iniciar a minha comunicação secreta com Adriana. Mas primeiro, eu precisava de uma arma para escrever a mensagem. E eu precisava de um plano para ter certeza de que Marcelo não inspecionasse cada página do velho livro contábil antes de entregá-lo. Eu faria o show do velho insuportável outra vez, mas desta vez a loucura seria metódica. Eu voltei para o recanto da serenidade com Patrícia e Rodrigo. O silêncio do carro mais pesado que o mármore da minha sala. A humilhação de ser tratado como um senil na frente de Octávio Matarazzo era uma ferida aberta, mas que, paradoxalmente, me dava foco. Patrícia havia se revelado uma inimiga de capacidade extraordinária. Ela não apenas antecipava meus movimentos, ela os ridicularizava. Ao chegarmos, Marcelo estava à porta da suíte. A presença dele era um lembrete constante da minha nova hierarquia. O livro Razão D chegou, Sr. Fernando. Marcelo informou, sua voz neutra, mas seus olhos me examinando em busca de resquícios do meu surto no clube. Patrícia sorriu satisfeita. Você vê, Fernando, sua contabilidade está segura, mas o Dr. Fábio pediu a Marcelo para fazer uma inspeção de rotina, apenas para garantir que não haja estresse cognitivo. Eu não lutei. Deixei-os me guiar até a suíte, onde um volume antigo, pesado, com a capa verde escura desbotada, repousava sobre a mesa de mogno claro. O cheiro de papel velho e mofo era um alívio químico, comparado ao odor sintético da clínica. Quero total privacidade para examinar isso, eu declarei. Patrícia negou com a cabeça, gentilmente. O regulamento interno, Fernando. 30 minutos, sob a supervisão discreta de Marcelo. E ele precisa checar o livro antes de você tocá-lo para sua segurança. Eu sabia que Marcelo faria uma inspeção detalhada, procurando por qualquer item inserido ou mensagem escrita. Eu precisava de uma distração instantânea. E eu precisava de um pretexto para escrever. Muito bem, eu bufei, aproximando-me da mesa. Mas antes, Patrícia, me explique uma coisa.
Onde está o Dr. Ricardo? Ele me deve satisfações sobre a traição. Eu quero vê-lo. Hoje. Patrícia pegou a pesada pasta que trouxe consigo e colocou-a sob a mesa. O doutor. Ricardo está ocupado auditando alguns ativos. Ele virá quando o Dr. Fábio liberar, para que você assine a procuração de reestruturação do seu fundo de investimentos. Em breve. Assinar. Era isso. Ela precisava da minha assinatura final para legitimar o confisco. E ela usaria Ricardo para me coagir. Eu acenei, fingindo aceitação da derrota momentânea. Comece a inspeção, Marcelo, mas faça isso rapidamente. Não temos o dia todo para essa brincadeira de arquivo morto. Marcelo abriu o livro Razão de, volume 37 na primeira página. Ele começou a folhear lentamente, passando o polegar sobre as margens, verificando se havia dobras ou objetos soltos. Quando ele chegou à metade do livro, concentrado na caligrafia antiga de um contador que havia se aposentado na década de 90, eu agi. Ergui-me bruscamente com a mão esquerda batendo na xícara de café que ainda estava morna na mesinha de centro. O líquido preto espirrou, sujando o carpete creme e, crucialmente, uma das mangas do polo caro de Marcelo. Oh, céus! Minha mão tremeu, eu murmurei, fingindo um súbito lapso de coordenação motora. Marcelo reagiu com um pequeno som de fúria contida. A mancha escura em seu uniforme impecável era um insulto à sua precisão. Desculpe-me, senhor Fernando. Ele sibilou, pegando rapidamente um guardanapo de linho. Isso não deveria ter acontecido. Aconteceu, Marcelo. Eu insisti com a voz ligeiramente trêmula. Agora vá limpar isso. Você não vai querer que a Patrícia veja a sua ineficiência. Ele hesitou, olhando para o livro e depois para a mancha. A reputação para homens como ele era tudo. Com um suspiro audível, ele colocou o livro Razão de sobre a mesa e correu para o banheiro anexo. Foi a minha chance. Não mais de 5 segundos. Minha mão direita, que estava escondida sob a mesa, saiu. Eu havia passado a manhã afiando a ponta do meu polegar na parte de baixo da cabeceira de mogno, criando um pequeno bisturi de unha. Eu já havia identificado as páginas em branco no final do livro Razão de. Eu abri na penúltima página. Com movimentos rápidos, mas controlados, comecei a riscar a superfície. Não com tinta, mas com pressão e corte, gravando sulcos na fibra do papel. Eu não podia escrever uma frase completa. Tinha que ser código. Eu escrevi uma letra grande quase ilegível na parte inferior da página em branco. A letra A. Depois, 3 números. 9, 12, 6. Adriana. 9, 12, 6. O código do meu cofre pessoal mais seguro, aquele que só Fátima e eu conhecíamos, era a chave para o plano A. Eu fechei o livro no momento exato em que ouvi a descarga do banheiro. Marcelo voltou, o polo ainda úmido, mas limpo. Ele me encarou. O senhor tocou no livro? Não, Marcelo. Eu menti, a calma voltando à minha voz. Apenas observava. Você vai desperdiçar meu tempo olhando esse livro por mais quanto tempo? Ele retomou a folhagem. Chegou às páginas em branco, mas o foco dele estava nas bordas em busca de objetos. Os riscos feitos pelo meu unhalete não eram visíveis a um olhar superficial. Ele folheou as últimas 10 páginas em branco em menos de 2 segundos. Limpo, ele declarou, e então me deu o livro. 30 minutos. Eu estarei no quarto anexo. A primeira etapa do meu contra-ataque estava completa. O torpedo de comunicação havia sido lançado. Agora eu precisava garantir que o livro voltasse para a construtora F. Lima e que alguém notasse a mensagem. Eu passei os 30 minutos seguintes folheando o livro Razão de, fingindo procurar a tal cláusula de 25 milhões de reais. Mas meus olhos não buscavam números. Buscavam o segredo antigo que eu precisava para entender a profundidade da traição de Ricardo. O livro Razão de era um arquivo contábil, mas o contador antigo tinha o hábito peculiar de anotar datas de nascimento dos filhos dos clientes nas margens. Fui para a seção de 2012, referente a uma compra de terrenos em Campo Grande. Na margem da página 142, onde estava a negociação mais suja daquele ano, eu encontrei a anotação que procurava. Não era sobre dinheiro, era sobre o Dr. Ricardo. Lá estava, rabiscado a lápis por mim mesmo, há anos, durante uma sessão de auditoria noturna.
200912. Ricardo. Dívida, Q. 800 mil dólares. 800 mil dólares. Nunca pagar. Eu me lembrava. Era uma dívida de jogo que Ricardo havia contraído em um cassino ilegal de luxo, ligada a uma quadrilha perigosa. Eu havia usado minha influência para abafar a situação e garantir que o criminoso não o matasse, efetivamente comprando a lealdade de Ricardo. 800 mil dólares. Um preço alto para um advogado, mas um preço baixo para meu controle. Se Ricardo havia me traído, ele havia recebido muito mais do que ações ou dinheiro de Patrícia. Ele havia recebido a promessa de Patrícia de liquidar aquela dívida, removendo a minha alavancagem sobre ele e garantindo a liberdade dele da minha prisão. Patrícia não era apenas esperta, ela era uma investigadora de primeira classe. Ela havia encontrado o elo fraco na minha corrente de lealdade. Ela não apenas o subornou, ela o libertou de mim. A raiva borbulhou. Ela estava jogando um jogo em que eu era o troféu. Ao final dos 30 minutos, Marcelo voltou. Tempo esgotado, Sr. Fernando. O livro precisa ser guardado. Eu fechei o livro razão D com força. Esse livro é inútil. Eu gritei, atirando-o na mesa de maneira dramática. Eu pedi o volume 37. Mas essa porcaria aqui é o 38. Os contratos estão trocados. É por isso que os negócios estão indo para o buraco. Rodrigo e essa sua secretária nova são incompetentes. Eu sabia que era o volume correto, mas a encenação era crucial. Eu precisava forçar a devolução imediata do livro para a sede da construtora, onde alguém fiel ainda pudesse estar trabalhando no arquivo morto. Ligue para o seu filho. Eu ordenei, apontando para o telefone fixo que eu sabia ser monitorado. Diga a ele que ele precisa mandar um motoqueiro pegar esse volume inútil e procurar o volume correto, o 37, e trazê-lo de volta amanhã. Caso contrário, eu ligo para o Banco Central e peço uma auditoria completa na F. Lima. Eu ainda sou o acionista majoritário, não sou? Minha menção ao Banco Central e ao meu status como acionista surtiu o efeito desejado. Marcelo hesitou. Ele sabia que, embora eu estivesse em confinamento, eu ainda detinha o poder legal de causar um colapso financeiro. Ele pegou o telefone monitorado e ligou para Rodrigo, repetindo a minha exigência com uma ponta de irritação velada. Rodrigo, provavelmente sob pânico, concordou em mandar o livro de volta imediatamente para a troca. Meu torpedo, A9126, estava a caminho. Agora eu precisava pensar em como Patrícia forçaria a minha assinatura, e ela usaria o meu advogado traidor. Naquela noite, sob o olhar de Marcelo, que se recusava a deixar o quarto anexo mesmo durante o meu sono, eu me concentrei em Adriana, minha filha, que eu havia deliberadamente mantido longe dos negócios sujos da construtora, vivendo uma vida discreta no exterior por sua segurança. O código 9126 era para o cofre na Suíça que guardava as cópias físicas do meu testamento original e as procurações que davam a ela o controle total da holding controladora, caso eu fosse declarado incapacitado ou preso. Eles não sabiam dela. Ela era o meu trunfo escondido há décadas. Eu precisava ter certeza de que o livro chegasse ao destino certo, e eu precisava de um plano para o Dr. Ricardo. Se Patrícia conseguiu subornar Ricardo com 800 mil dólares para atrair 20 anos de lealdade, eu sabia que a minha jogada tinha que ser mais do que apenas dinheiro. Tinha que ser a destruição da reputação dele. Eu precisava que Ricardo viesse até mim. E eu precisava de um álibi para o encontro. Na manhã seguinte, preparei minha isca. Marcelo, eu chamei com a voz baixa e dramática. Eu tive um pesadelo horrível. Sonhei com a minha esposa, Fátima. Eu preciso de um padre. Urgente. Para me confessar. O pedido era bizarro e profundamente pessoal. Era o oposto do homem de negócios implacável que eles conheciam. Marcelo me olhou com suspeita. Senhor Fernando, a clínica tem um terapeuta espiritual. Não, eu quero um padre, católico. E quero o meu advogado presente durante a confissão. O Dr. Ricardo. Por um motivo muito específico. Eu estou com medo de que Patrícia e Rodrigo estejam tentando me internar permanentemente, e eu preciso de uma testemunha legal para a minha última vontade e declarações, caso eu não sobreviva ao seu recanto da serenidade.
A menção à última vontade e a necessidade de um padre, o pretexto da confissão e um advogado, a necessidade de legitimar o ato, criavam uma situação legalmente delicada, difícil de ser recusada. Se eles me negassem um padre e um advogado para uma declaração de última vontade, Patrícia criaria um problema legal muito maior do que se me dessem o acesso. Marcelo ligou para Patrícia imediatamente. 20 minutos depois, Patrícia estava na minha suíte, parecendo ligeiramente perturbada. Fernando, o que é essa história de padre e última vontade? Eu vou morrer aqui, Patrícia. E se eu morrer, quero ter certeza de que meus pecados serão perdoados e que a minha vontade será registrada legalmente. O Dr. Ricardo tem que estar aqui para redigir o documento. E eu quero o padre. Ela mordeu o lábio. A ideia de eu morrer antes de assinar a procuração de reestruturação a aterrorizava. Ela precisava do meu autógrafo. Tudo bem, Fernando. Ela concordou friamente. Você terá o Dr. Ricardo e o padre. Amanhã de manhã. Mas Marcelo não sairá da sala. E a caneta será fornecida por ele. Vitória. O Dr. Ricardo estava a caminho. Eu me recostei, sentindo um alívio frio. Eu não precisava do padre para me confessar. Eu precisava dele como distração perfeita. Eu já havia traçado o plano para a reunião. A presença de um padre e de Marcelo garantiria que a conversa sobre a herança fosse superficial, mas a caneta que Marcelo traria seria a chave. E o que eu faria com a caneta não seria escrever. Seria muito mais destrutivo. Aguardei o amanhecer, com a certeza de que o Dr. Ricardo não iria apenas me visitar. Ele viria para o seu julgamento. E Patrícia estava prestes a entregar a arma do crime nas minhas mãos. O jogo estava prestes a virar, e o primeiro alvo era o traidor. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma névoa fina sobre Vargem Grande, mas dentro da minha suíte, a atmosfera era de julgamento. O Dr. Ricardo e o padre chegariam em breve. Eu já tinha o meu plano para Ricardo. Usar a caneta de Marcelo não para assinar, mas para destruir a sua reputação. Mas eu precisava de mais do que vingança. Eu precisava de alavancagem para sair dali. Marcelo estava no quarto anexo, mas eu podia senti-lo. Ele era o eco constante da minha impotência. Levantei-me da cama e caminhei até a mesa, onde o livro Razão D, volume 37, ainda repousava. Patrícia havia se convencido de que era o volume errado, mas o permitiu ficar até que o verdadeiro pudesse ser trocado. Eu tinha talvez mais 30 minutos antes que a comitiva chegasse. Marcelo, chamei, minha voz rouca pela noite mal dormida. Traga-me uma lupa. Preciso verificar se esse maldito volume 37 tem alguma nota de rodapé no contrato de Campo Grande. Eu juro que se o Rodrigo tiver perdido 25 milhões de reais por causa de um zero a mais, eu o deserdarei post-mortem. O pretexto era sólido, a obsessão pelo detalhe. Marcelo, que se tornou previsível em sua vigilância, trouxe a lupa e me concedeu a relutante privacidade visual. Comecei a folhear o livro pela segunda vez, ignorando a parte onde eu havia gravado o código para Adriana. Eu me concentrei nos anos entre 2010 e 2015, o período em que Rodrigo, sob minha vigilância intensa, tentava desesperadamente provar seu valor na construtora F. Lima. Eu estava procurando a assinatura dele em algo que não fosse trivial. Fátima sempre foi o escudo de Rodrigo. Quando ele falhava, ela me acalmava. Ela transformava meus atos de desprezo em lições de vida. Mas Fátima não estava mais aqui. E a verdade que ela havia se esforçado para esconder agora era minha aliada. Parei na página 127, referente ao ano de 2014. Havia uma série de transações complexas envolvendo o Projeto Aquário, uma reforma de um complexo de lazer que havia sido subitamente cancelado. Eu me lembrei daquele ano. Rodrigo estava encarregado da subcontratação. Houve um furo de caixa que quase nos custou uma investigação federal. Eu o encobri, pagando 10 milhões de reais do meu próprio bolso para um empresário de fora, para que a documentação ficasse limpa. Fátima havia chorado por dias, implorando para que eu não punisse Rodrigo. Eu o havia mantido na folha de pagamento por causa dela, mas o desprezo havia se solidificado desde então. Com a lupa, segui a linha de pagamentos.
A maioria estava em ordem, mas, no final da página, havia uma pequena nota à mão, escondida na lombada interna, quase encoberta pelo desgaste do papel. Não era minha caligrafia, nem a do contador antigo. Era de Fátima. Ela costumava revisar minha papelada de casa, secretamente, checando se eu havia deixado pontas soltas. Lá estava, escrita em lápis suave e miúdo: RG 10.000, CIA Fantasma, Ato 703, RG, Rodrigo, 10.000, Companhia Fantasma, 10.000, um valor pequeno demais para uma nota no livro Razão de. Minha mente, porém, estava trabalhando em cifras de construtora. Eu voltei à linha de pagamento principal e cruzei a nota de Fátima com a data de um grande desembolso. A entrada oficial na linha 72 indicava: compra de equipamento pesado, Projecto Aquário, 10 milhões de reais. O recibo, grampeado na página seguinte, estava carimbado pela construtora Alfa 703. Mas a nota de Fátima dizia: CIA, Fantasma, Ato 703. Minhas mãos começaram a tremer. A construtora Alfa 703 nunca existiu. Era o nome da empresa de fachada que eu havia criado para canalizar o pagamento dos 10 milhões de reais para o empresário corrupto, salvando Rodrigo. Mas 10 milhões de reais era o que eu paguei para o acerto. Qual era o valor real da perda? Voltei à linha de subtotais. Rodrigo, em sua pressa para fechar o negócio, havia feito um adiantamento de 20 milhões de reais para os subcontratados. Quando o projeto Aquário foi cancelado, ele deveria ter recuperado esse valor. Mas a linha de estorno de contrato estava em branco. 20 milhões de reais. Rodrigo não havia apenas gerenciado mal o projeto. Ele havia desviado 20 milhões de reais, canalizando o dinheiro através de uma série de empresas de fachada. E eu, na minha arrogância de pai protetor, havia coberto o rombo de 10 milhões para evitar o escândalo. O que significava que Rodrigo não era apenas fraco e incompetente. Ele era um ladrão de 20 milhões de reais que eu havia criado e protegido. E se eu não o tivesse encobrido, ele estaria preso. Eu senti o calor subir pelo meu pescoço, mas a raiva era fria e concentrada. Este não era apenas um crime. Era a prova irrefutável de que ele era indigno de herdar. Essa era a munição definitiva. Fechei o livro, a lupa ainda na mão. Eu não podia me dar ao luxo de um colapso emocional. Eu tinha que manter a compostura. A porta do quarto anexo se abriu. Marcelo surgiu com a sua vigilância habitual. O tempo está acabando, senhor Fernando. Em 10 minutos, o Dr. Ricardo e o padre estarão na sala. Eu olhei para ele, sentindo o peso do volume 37 nas minhas mãos. Ele estava prestes a entrar na sala onde eu me encontraria com o traidor. E eu tinha em minhas mãos a prova de que o filho era um criminoso. Marcelo, eu disse com uma calma assustadora, diga a Patrícia para que ela não se preocupe com a herança. Eu não vou deserdar Rodrigo. Mas diga a ela que, antes de eu assinar qualquer documento, vou pedir que ela e o Dr. Ricardo respondam a uma pergunta muito simples. O que aconteceu com os 20 milhões de reais do projeto Aquário, em 2014? Marcelo não demonstrou emoção, mas notei a forma como a linha de seu maxilar se apertou ao ouvir o valor e a data. Ele era um guardião, não um mensageiro. Eu não transmito mensagens, senhor Fernando. Apenas garanto o seu bem-estar. Pois transmita essa. Eu ordenei apontando para o relógio. É um teste de lealdade. Se eles fugirem da resposta, significa que eles sabem. E se eles sabem, a F. Lima vai desabar. E se ela desabar, Marcelo, não haverá salário para ninguém. Eu estava plantando a semente da dúvida no seu único ponto fraco, o medo de perder o emprego e o dinheiro. A tensão na sala se intensificou. Eu tinha 30 minutos até o meu encontro com Ricardo, e eu estava totalmente desarmado, exceto pela prova irrefutável do crime de Rodrigo, escondida entre as páginas do volume 37. Eu não precisava de 10 milhões de reais de empréstimo de Octávio. Eu precisava do silêncio de Rodrigo. O relógio marcou a hora exata. Um bip discreto soou na porta principal. Eles haviam chegado. Eu me levantei, pronto para a minha performance. O padre, o advogado traidor, o vigilante e eu. Eu não iria confessar. Eu iria expor.
E Patrícia estava prestes a entregar a arma do crime, a caneta, diretamente nas minhas mãos. Mas o que eu faria com a caneta de Marcelo seria muito mais rápido e irreversível do que apenas escrever. Seria a primeira gota de sangue na minha reconquista. Eu estava pronto. O sacerdote Padre Damião entrou na suíte exalando uma aura de incenso e de caridade que me era nauseante. Logo atrás vinha o Dr. Ricardo, meu advogado traidor, pálido e com a testa orvalhada, como se estivesse diante de um tribunal e não de um cliente idoso. Patrícia e Rodrigo o seguiram. "Bom dia, padre", eu disse, levantando-me com uma lentidão calculada. E Dr. Ricardo? Chegou na hora certa para registrar as minhas últimas vontades. Patrícia sorriu com o cinismo que ela agora exibia abertamente. "Fernando está um pouco dramático, padre. Apenas uma declaração de vontade para tranquilizá-lo." Marcelo ficou de pé junto à porta do quarto anexo, seus olhos varrendo a sala em busca de ameaças invisíveis. "Meu filho", o padre Damião começou, sua voz suave. "Eu não preciso de sermões, padre." Eu o cortei, com respeito zero. "Preciso de absolvição para meus pecados. E preciso que o Dr. Ricardo esteja aqui para garantir que minha confissão, caso eu mencione nomes ou cifras, não seja usada contra mim em um tribunal, de acordo com o Código de Ética Profissional." Ricardo pigarreou. "Senhor Fernando, eu não posso servir como seu advogado e testemunha de confissão. Você pode e você vai", eu ordenei, inclinando-me ligeiramente para a frente. "Ou eu ligo agora mesmo para a Ordem dos Advogados do Brasil e relato a minha insatisfação com a sua disponibilidade. É um assunto de família. Se eu for forçado a ir para um hospital psiquiátrico, Ricardo, você virá comigo." O medo voltava aos olhos de Ricardo. "Muito bem." Ele assentiu, visivelmente tenso. O padre Damião me pediu para acompanhá-lo até um canto mais reservado da sala, onde ele colocou a sua estola e me convidou a me ajoelhar. Eu me ajoelhei, não por fé, mas por estratégia. A postura de submissão física era a isca perfeita. Patrícia e Rodrigo recuaram ligeiramente, respeitando a formalidade religiosa. Mas Marcelo permaneceu a uma distância inaceitável. "Marcelo", eu chamei, minha voz baixa. "Eu não posso confessar os meus pecados a Deus sob a vigilância de um guarda-costas. Afaste-se da porta. Minha alma precisa de privacidade." Marcelo olhou para Patrícia que, temendo um escândalo público, balançou a cabeça de forma quase imperceptível. Marcelo, relutante, recuou 3 passos, ficando de frente para a janela, mas ainda de costas para o padre. Eu comecei a confissão, sussurrando de forma inaudível ao padre Damião sobre a minha ambição e a frieza com que tratei Fátima. Era tudo uma distração para os meus verdadeiros sentidos. Meu foco estava no som. Eu havia notado que o sistema de som ambiente da clínica era fraco, e que o isolamento acústico da suíte era projetado para manter os ruídos internos dentro, mas não necessariamente bloquear os sons de fora. E Patrícia, no corredor, estava nervosa. Eu sussurrei ao padre, fingindo emoção. "Padre, sinto que fui traído pelos meus mais próximos, e temo que amanhã serei levado para um lugar onde serei invalidado." Patrícia, que estava a poucos metros, começou a mexer em sua bolsa, visivelmente tensa. Ela se afastou da porta, caminhando em direção ao corredor para ganhar um sinal de celular melhor, o que me era crucial. No meu ouvido esquerdo, havia um dos meus aparelhos auditivos de alta tecnologia, um modelo discreto que Patrícia pensava ser apenas para surdez leve, mas que na verdade era um microfone direcional com captação de baixa frequência. Eu forcei uma tosse forte, chamando a atenção de todos. Patrícia parou no corredor. Eu então confessei em voz alta, como se fosse um rompante. "Padre, o meu coração está partido. Meu filho me disse que eu vou para o asilo. Isso não é um lar, é uma cela." Patrícia, fora de vista, aproveitou o barulho da minha tosse e o momento em que todos olhavam para mim, para fazer sua ligação. A voz baixa e rápida. Com o meu aparelho auditivo configurado, eu consegui ouvir o murmúrio dela. "Sim, Rodrigo. Ele está fazendo um inferno aqui. O padre e Ricardo estão controlando. Mas amanhã cedo, às 9 da manhã, o solar da colina,
O neurologista Dr. Carvalho estará lá às 10. É a nossa chance. Ele assinará a incapacidade. Prepare os documentos. Solar da Colina. O nome de um asilo de alto padrão. E o horário. Amanhã, 10 da manhã, a avaliação. A traição era real, e o tempo estava se esgotando. Patrícia desligou e voltou à porta da suíte, recompondo-se com uma expressão de preocupação. Eu me levantei, ignorando o padre e Ricardo. Olhei diretamente para Patrícia. O medo de ser declarado incompetente era uma dor física aguda, como se o meu peito estivesse sendo esmagado pela mágoa e pela injustiça. 67 anos de controle desmoronando em 24 horas. Patrícia, eu disse, a voz ainda baixa, mas com uma autoridade que fez até Marcelo se encolher. Eu não preciso assinar nenhuma última vontade hoje, mas eu quero o Dr. Ricardo aqui amanhã, às 8 da manhã, para uma negociação final. Negociação? Não há nada para negociar, Fernando. Sua internação será amanhã no Solar da Colina. Ela soltou, corrigindo-se rapidamente, mas o nome já havia sido dito em voz alta, confirmando o que eu havia escutado. Solar da Colina. Interessante nome. Eu murmurei, voltando-me para a mesa, onde o livro Razão de repousava. Peguei-o e o abri nas páginas em branco que guardavam o meu código para Adriana. Você e Rodrigo cometeram um erro fatal, eu disse, ignorando o espanto no rosto de Patrícia pela menção ao nome da instituição. Vocês acham que me isolaram e me desarmaram, mas vocês esqueceram que o livro Razão de, volume 37, não guarda apenas a contabilidade da F. Lima. Patrícia e Rodrigo, que acabara de entrar na suíte, trocaram um olhar nervoso. Eu o estudei novamente, Rodrigo. Eu continuei, a voz seca como papel queimado. Eu olhei com a lupa, como um velho senil que sou, e encontrei a nota da sua mãe na página 127. O ar na sala se tornou mais frio. Rodrigo ficou paralisado, a cor sumindo do seu rosto. Ele se lembrava daquele ano. A nota sobre o desvio de 20 milhões de reais do projeto Aquário, em 2014. A nota sobre a CIA Fantasma Ato 703. Você roubou 20 milhões, Rodrigo. E eu, por amor à sua mãe, cobri 10 milhões para você não ser preso. Você é um ladrão. Rodrigo cambaleou. Patrícia, mais rápida, tentou intervir. Do que você está falando, Fernando? Isso é delírio. Silêncio, eu gritei, batendo o livro na mesa com uma força surpreendente. Você, Patrícia, achou que bastava subornar o Ricardo com os 800 mil dólares da dívida de jogo dele. Você o libertou da minha coleira, mas não pode libertar o seu marido de 20 anos de prisão por fraude corporativa. Ricardo soltou um som de asfixia e deu um passo para trás. O golpe foi preciso. Eu encarei Rodrigo. O medo era puro, infantil. Você vai para o Solar da Colina amanhã, Rodrigo, eu afirmei. Não eu. Você vai ser declarado incapaz de gerenciar a construtora, e eu terei o prazer de te ver usando um uniforme de asilo pelo resto da sua vida. E Patrícia irá com você, como cúmplice. Patrícia estava furiosa, mas apavorada. Ela sabia que, se eu usasse o livro Razão de como prova, a F. Lima desabaria, e eles seriam varridos pela lei. O que você quer? Ela sibilou, abandonando a doçura e assumindo a postura de cobra. Eu quero o meu carro, as chaves da mansão e a revogação de todas as procurações que você e o Dr. Fábio assinaram. E quero que o Dr. Ricardo, amanhã de manhã, redija a minha alta da clínica. Você terá até o final do dia para me tirar daqui. Em troca, a nota da sua mãe permanecerá um segredo no livro Razão de. Pense nisso como a minha última lição sobre controle. Ela hesitou. O preço era sua vitória, mas o risco era a prisão e a perda total. E se você não cumprir? Eu concluí, olhando fixamente para Rodrigo, que chorava silenciosamente. Se eu acordar aqui amanhã, o livro Razão de será enviado anonimamente para a Polícia Federal, com as marcações que a sua mãe deixou. E todos vocês cairão, incluindo você, Ricardo. Agora saiam da minha vista. A negociação está fechada. A derrota de Patrícia era evidente em seu olhar frio. Ela fez um sinal para Ricardo e para Marcelo. Vamos embora, ela ordenou, pegando Rodrigo pelo braço e arrastando-o para fora. O silêncio voltou à suíte.
Olhei para o padre Damião, que estava imóvel, testemunha de uma confissão muito diferente da que ele esperava. É isso, padre, eu disse, levantando-me com dificuldade. Você foi de grande ajuda. Eu não havia fugido. Eu havia forçado a minha libertação. Mas enquanto o sol começava a descer sobre Vargem Grande, eu sabia que Patrícia não me libertaria por obediência, mas por medo. E que assim que eu estivesse livre, ela tentaria me neutralizar de forma definitiva. Eu tinha até o final do dia. Eu tinha o livro Razão D, e eu tinha a Adriana como meu plano A, acionado secretamente. Mas eu precisava de um plano para neutralizar Ricardo permanentemente antes que ele fugisse do país. E Patrícia, com sua ambição desmedida, me daria a oportunidade perfeita para a destruição do meu advogado traidor. Ela precisaria dele para assinar a minha alta. E era nesse momento que o meu plano mais cruel seria executado. Eu não havia fugido. Eu havia forçado a minha libertação. Mas enquanto o sol começava a descer sobre Vargem Grande, eu sabia que Patrícia não me libertaria por obediência, mas por medo. E que assim que eu estivesse livre, ela tentaria me neutralizar de forma definitiva. Eu tinha até o final do dia. Eu tinha o livro Razão D, e eu tinha a Adriana como meu plano A, acionado secretamente. Mas eu precisava de um plano para neutralizar Ricardo permanentemente antes que ele fugisse do país. E Patrícia, com sua ambição desmedida, me daria a oportunidade perfeita para a destruição do meu advogado traidor. Ela precisaria dele para assinar a minha alta. E era nesse momento que o meu plano mais cruel seria executado. Aguardei, sentado na poltrona esterilizada, o silêncio da suíte de luxo que agora cheirava a medo e derrota. Marcelo havia me trazido um chá de camomila que eu dispensei com um aceno, mas ele permaneceu vigilante. Ele era o último resquício da minha prisão, e eu o observava com o mesmo desinteresse com que observava um móvel caro e desnecessário. Eu sabia que Patrícia não esperaria o final do dia. Ela precisava agir antes que a notícia do desvio de 20 milhões de Rodrigo vazasse. Ou pior, antes que o livro Razão D, com o meu código para a Adriana, chegasse ao destino correto na construtora F. Lima. Pouco depois das 4 da tarde, o telefone fixo da suíte, aquele que eu sabia ser monitorado, tocou. Marcelo hesitou por um segundo antes de atender. Ele me entregou o aparelho com a ponta dos dedos, como se fosse uma cobra. Era Patrícia. A doçura havia desaparecido de sua voz, substituída por uma frieza de aço que eu quase podia respeitar. Fernando, ela começou sem preâmbulos. Aceitamos os seus termos. O internamento no solar da colina está cancelado. Suas procurações digitais estão sendo restauradas. E o Dr. Ricardo irá redigir sua alta administrativa para amanhã de manhã, às 8 horas em ponto. Excelente, eu respondi, com a voz tão plana que não dava satisfação. Mas eu exijo uma coisa. Ela continuou, a voz tensa. Quero que você me devolva a página com a nota da minha sogra sobre o projeto Aquário. E quero que isso seja feito em um acordo formal, na presença de Rodrigo e Ricardo. Uma última reunião de família. Ela estava tentando recuperar o controle emocionalmente. Queria me fazer testemunhar a rendição, mas também garantir que eu não mantivesse as provas. Concordo, eu disse, mas não na sala de reuniões. Eu quero um jantar, aqui, no Recanto da Serenidade. Um último jantar de família para celebrar a vida antes da mudança. Quero a mesa posta no pequeno salão de jantar privativo da clínica. Vocês, eu e o Dr. Ricardo. Em 1 hora. Um jantar, no coração da minha prisão. Era a maneira perfeita de selar a minha vitória e esfregar a humilhação na cara deles. Patrícia não podia recusar. Ela precisava da página. 1 hora. Ela concordou. E desligou. Eu me virei para Marcelo. Vá avisar a coordenadora Lúcia. Jantar para 4 no salão privativo. E peça a ela para que prepare uma garrafa do meu vinho favorito, o Brunello de Montalcino de 2005. Se não tiverem, peça para comprarem. E não se preocupe com o meu bem-estar, Marcelo. Meu bem-estar acaba de ser restaurado. Eu usei os 50 minutos seguintes para me preparar. Eu rasguei com precisão a página 127 do livro Razão D. A nota miúda de Fátima sobre a CIA.
Fantasma, ato 703, estava agora em minhas mãos. Coloquei-a cuidadosamente dentro de um envelope de papel, lacrado apenas com a minha saliva. A arma do crime de Rodrigo estava pronta para ser exibida. O salão de jantar privativo era um ambiente claustrofóbico de requinte excessivo, decorado com arranjos florais que pareciam saídos de um funeral. Quando cheguei, eles já estavam sentados. Rodrigo, abatido, com o rosto inchado. Patrícia, vestida em um conjunto preto que parecia lamentar a sua derrota. E o Dr. Ricardo, que mal conseguia me encarar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a manhã. Marcelo estava visivelmente ausente. Eu havia insistido que a presença dele seria um obstáculo à nossa reconciliação familiar. Patrícia aceitou, ciente de que o meu foco estava na prova material, não na vigilância. O Brunello chegou, aberto e decantado. O cheiro de carvalho e cereja preta era a única coisa verdadeira naquela sala. Eu servia a todos. A nossa saúde, eu propus, erguendo a taça. Os outros 3 beberam em silêncio tenso. Eu não toquei na comida. Coloquei o envelope contendo a prova do crime de Rodrigo bem no centro da mesa de jantar. Não havia necessidade de pressa. Eu queria que o silêncio fizesse o seu trabalho. Patrícia, Rodrigo. Eu comecei, a voz baixa, controlada. 8 dias atrás, vocês me deram o presente de aniversário mais ultrajante imaginável. Vocês tentaram me roubar a minha vida. E vocês cometeram um erro de cálculo fatal. Vocês confundiram o amor que Fátima tinha por vocês com o meu controle. Rodrigo começou a soluçar silenciosamente, o rosto enterrado nas mãos. O que está no envelope, eu continuei, gesticulando para o papel selado. É a sua liberdade, Rodrigo. É a nota de sua mãe sobre o projeto Aquário. A nota que prova que o desvio foi de 20 milhões de reais, e não de 10. A nota que, se chegar à Polícia Federal, garante 20 anos de prisão para você e para sua esposa. Patrícia, respirando fundo, manteve o controle. O que você quer, Fernando? Nós já concordamos com os termos. Liberdade, sua, e a restauração dos seus bens. Não é o suficiente, eu respondi, bebendo um gole longo do vinho, saboreando a sua acidez. A justiça neste momento não é legal, Patrícia. É moral e é minha. Eu a encarei diretamente. O internamento está cancelado, mas a sua vida e a vida de Rodrigo continua sob a minha supervisão. O segredo permanecerá guardado, contanto que vocês se lembrem de quem manda. Meu olhar se moveu para Ricardo, que estava quase transparente de medo. Doutor Ricardo, eu chamei, usando o tom que usava para destruí-los publicamente. Você usou 20 anos de lealdade para se vender por $800 mil. Patrícia pensou que o libertou da sua dívida de jogo com a quadrilha, mas ela se enganou. Ricardo cambaleou na cadeira. Patrícia franziu a testa. Eu sabia de tudo, Ricardo. O que Patrícia não sabe é que os criminosos não queriam o dinheiro. Eles queriam que você me entregasse um lote específico de terrenos na Barra. Eu paguei a dívida, mas mantive o recibo. Eu sorri, um sorriso gélido. Agora, Patrícia terá que pagar a dívida de novo, ou você será entregue aos seus credores originais. E como você me traiu, Ricardo, eu vou garantir que você pague com juros. Você vai assinar a minha alta amanhã, e depois disso, você não será mais visto no Rio de Janeiro. Sua reputação será destruída, e você fugirá do país. Pense nisso como a sua aposentadoria forçada. Patrícia olhou de Ricardo para mim, percebendo que a sua alavancagem sobre meu advogado também era fraca. A rede de mentiras dela estava desmoronando. Eu peguei o envelope do centro da mesa e o rasguei, lentamente, expondo a caligrafia de Fátima. Este é o seu preço, Patrícia. E este é o seu fardo, Rodrigo. Vocês terão que me dar o controle total de volta e conviver com o fato de que eu poderia destruí-los a qualquer momento. Eu os condeno a uma vida de submissão à minha vontade sob a sombra da prisão. Eu me levantei, pegando minha taça. Obrigado pelo jantar. O vinho estava excelente. Sem esperar por respostas, eu saí do salão de jantar. Ninguém me seguiu. Eles ficaram lá, encarando a prova da sua derrota e o peso da minha maldição. Aquele foi o último som que ouvi deles.
O silêncio do carro me levou de volta à Zona Sul, à minha mansão, em torno das 9 da noite. Minhas chaves estavam no meu bolso. Meu motorista pessoal estava ao volante. O controle havia sido restaurado fisicamente. Ao entrar na mansão, o cheiro de cera e dinheiro velho me recebeu. A casa estava fria e silenciosa, mas era o meu silêncio. Eu sabia que a paz era temporária. Patrícia havia se dobrado, mas não se quebrado. Ela me odiava com um fervor que só uma inimiga derrotada pode sentir. E eu sabia que, enquanto eu dormia, ela estaria planejando o seu contra-ataque. Eu me dirigi à minha biblioteca, ao meu escritório particular. Eu tinha meu celular de teclas escondido. Eu precisava confirmar a entrega da mensagem para a Adriana. Eu me sentei na minha poltrona de couro, liguei o computador e entrei no meu sistema criptografado. Eu havia enviado o código A9126 através do livro Razão D, mas eu precisava de uma confirmação direta. Digitei a senha de emergência para a minha assistente em Zurique. Status da mensagem de emergência? Protocolo A? Perguntei ao chatbot criptografado. A resposta veio em segundos, concisa e fria. Mensagem recebida, Sr. Fernando. Protocolo de viagem ativado. Adriana Lima chega ao Rio de Janeiro em 48 horas. Ela solicitou o acesso ao cofre 9126 imediatamente após o pouso. Eu me recostei sentindo o peso da minha vitória. Patrícia pensava que tinha me comprado uma trégua ao me devolver a liberdade. Ela pensava que a ameaça de prisão era a minha última arma. Mas o que ela não sabia é que, ao me forçar a recorrer ao livro Razão D, ela havia acelerado a chegada da única pessoa que eu havia treinado para me substituir. A única que nunca havia cedido à tentação dos 20 milhões de reais. A única que me daria a vingança completa e final. Adriana estava a caminho, e a guerra de controle estava prestes a começar de verdade. O que aconteceria a seguir não seria apenas uma questão de bens, mas de sobrevivência familiar. Patrícia estava prestes a descobrir que o meu plano de sucessão era muito mais impiedoso do que ela jamais poderia imaginar. Eu estava de volta ao meu trono. A biblioteca, com seus painéis de jacarandá e o cheiro denso de couro e papel envelhecido, era a única sala da mansão que parecia ter a temperatura certa. Ali, o silêncio não era um vácuo deixado por Fátima, mas sim o som da minha autoridade restaurada. Minhas chaves estavam no bolso, e o Brunello de Montalcino ainda dançava em meu paladar, um sabor amargo da vitória. Eu me sentei na poltrona, reclinando a cabeça. Patrícia e Rodrigo tinham se arrastado para fora do recanto da serenidade como vermes, mas eu não alimentava ilusões de paz duradoura. Patrícia era metódica. Ela havia me dado a liberdade física para se salvar da prisão. Mas a guerra de controle estava apenas começando. Ela não esperaria 48 horas por Adriana. Ela agiria na primeira oportunidade. Eu tirei do bolso o envelope com a prova do crime de Rodrigo. A página rasgada do livro Razão D. Eu o abri, lendo a caligrafia miúda de Fátima sob a luz da luminária. RG 10.000. CIA. Fantasma. Ato 703. A prova irrefutável de um desfalque de 20 milhões de reais. Eu guardei a página em um envelope de segurança e o tranquei no meu cofre de parede, atrás da estante de livros raros. Meus passos eram lentos, mas firmes, pela primeira vez em dias. Eu me sentia como um guerreiro ferido voltando ao campo de batalha para planejar o próximo movimento. Adriana chegaria em 48 horas. Eu precisava de apenas mais um dia de controle aparente para garantir que ela tivesse acesso seguro ao cofre na Suíça. Foi então que o silêncio da noite foi quebrado. Ouvi o clique da porta principal, abrindo e fechando, um som que só os moradores da casa conheciam. Não era o porteiro, nem o motorista. Eram eles. Eles não haviam ido para casa. Eu me levantei, mas não senti medo. Senti apenas a frieza de quem sabe que o momento da verdade chegou. A porta da biblioteca se abriu sem cerimônia. Rodrigo entrou primeiro, parecendo um espectro, o rosto ainda manchado de lágrimas. Atrás dele, Patrícia, com uma expressão que não era de medo, mas de desafio gelado. Você deveria ter esperado, Fernando. Patrícia disse, fechando a porta com suavidade. Sua vida de reclusão durou poucas horas.
Eu pensei que o acordo estava fechado, Patrícia. Eu respondi com a voz calma. A página está segura. E eu estou em casa. Rodrigo, você precisa de um psiquiatra, não de uma esposa ambiciosa. Rodrigo, pela primeira vez na vida, não se encolheu. Ele deu um passo à frente, sua postura rígida, treinada. Ele não era mais o garoto que eu desprezava. Ele era a arma de Patrícia. Não há mais acordo, pai, Rodrigo disse, sua voz tensa e baixa. Você nos forçou a escolher entre a prisão e a sua tirania. Nós escolhemos o caminho do meio. Patrícia colocou uma pasta cinza sobre a mesa, exatamente onde minutos antes eu havia colocado o envelope com a prova. Você pensou que, ao nos ameaçar com o desvio de 20 milhões de reais, você venceria, Fernando. Patrícia explicou, deslizando a pasta para perto de mim. Mas você subestimou o nosso tempo. Nós sabíamos que a sua vingança era mais importante do que sua sanidade. E foi nisso que baseamos a nossa defesa. O que é isso? Eu perguntei sem tocar na pasta. É o mandado de internação, Fernando. Patrícia respondeu, e a satisfação cruel em sua voz era palpável. Você pensou que sua avaliação seria amanhã no solar da colina. Isso era a cortina de fumaça. Ela gesticulou para a pasta. O doutor Ricardo, antes de ser ameaçado pela sua dívida de jogo, e o doutor Fábio Silveira, agindo como consultor de segurança interna, protocolaram a petição de interdição na vara de família há 3 dias. O juiz concedeu a interdição provisória, baseada em relatórios detalhados de Patrícia e Marcelo, seu ex-cuidador, que detalhavam a sua paranoia, seus lapsos de memória e principalmente a sua recusa em aceitar qualquer ajuda médica. O mandado é legal e foi assinado hoje à tarde. Você não tem mais controle legal sobre os seus bens, nem sobre a sua própria pessoa. O ar pareceu rarear. 3 dias. Enquanto eu celebrava a minha sagrada rotina e desprezava a fraqueza de Rodrigo, eles agiam. Eles haviam antecipado que eu não resistiria a um golpe legal, mas eu resistiria a um golpe de força física. A traição era profunda, e Patrícia havia se movido com a precisão de um cirurgião. É uma fraude, eu declarei, mas minha voz não tinha a convicção de antes. Eu era um homem de números e o papel carimbado na pasta parecia ter a letra Lex gravada nele. O que é fraude é você, pai, Rodrigo disse, e o peso da sua voz me atingiu mais forte do que qualquer golpe. Ele não estava mais chorando. Havia uma determinação fria nele. Você pensa que nos conhece. Você pensa que tudo se resume a 20 milhões de reais. Mas eu não me importo com o dinheiro, Fernando. Eu quero o fim da sua tirania. A minha vida inteira foi ditada pela sua régua. Eu sou um estagiário eterno na sua vida, humilhado em cada passo. Eu não sou um ladrão. Eu sou um homem desesperado que quer que o controle da sua própria vida seja dele e não seu. O silêncio que se seguiu foi a minha verdadeira derrota. Eu havia focado tanto na ganância dele que ignorei a humilhação. Eu havia criado meu algoz. Seu mandado é uma farsa, Rodrigo, eu disse, tentando encontrar a minha voz de comando. Minha filha, Madriana, chegará em 48 horas. Ela tem a procuração para reverter isso e ela tem o meu plano A. Patrícia soltou uma risada curta e amarga. Adriana, a filha que você escondeu no exterior. Nós sabemos sobre ela, Fernando. Ela é irrelevante, porque o mandato de interdição provisório tem efeito imediato. Quando ela chegar, você estará legalmente incapaz de passar qualquer procuração ou herança. Seu plano A será apenas a dor de cabeça dela. Eu caminhei até a janela, observando o Rio de Janeiro que eu havia conquistado. As luzes cintilavam no Leblon e em Ipanema, uma tela de vitória que agora parecia zombar da minha queda. Então, o que acontece agora? Eu perguntei. Não era uma súplica. Era a pergunta de um general que perdeu a batalha final. Agora você vai descansar, Fernando, Patrícia disse, e a frieza em sua voz me fez estremecer. A ambulância de segurança virá em 4 horas. É uma ordem judicial. Você será levado para um lugar seguro, sob guarda militar, até que a avaliação psiquiátrica final seja realizada. Você não está mais sob nosso controle. Você está sob o controle da lei. Patrícia e Rodrigo se retiraram, deixando a pasta cinza e o silêncio para trás.
Eu não tinha mais nada a dizer. Eu havia perdido a última rodada para a minha nora. Eu não dormi naquela noite. Eu me sentei na minha poltrona, lendo os papéis da interdição provisória. Era tudo legalmente perfeito. Patrícia não estava roubando. Ela estava me prendendo através da lei que eu tanto respeitava. Às 5:30 da manhã, o horário sagrado do meu despertar, ouvi o som que temia. O motor diesel de uma van, estacionando discretamente na rua. Eu me vesti no meu melhor terno e desci as escadas, sem esperar que eles viessem me buscar. Rodrigo e Patrícia estavam na sala de estar, junto a 3 homens vestidos com uniformes discretos, mas com a postura militar que eu reconheci imediatamente. Eles eram profissionais. "Bom dia, pai", Rodrigo disse. Desta vez, ele não parecia triunfante, mas grave. "Nós cuidaremos de tudo." "Eu sei que você cuidará, Rodrigo", eu respondi, olhando para ele com uma ponta de pena. Ele trocou 20 milhões de reais por uma vida sob a minha sombra e achava que estava livre. Ele estava profundamente enganado. Eu caminhei para a porta principal. O porteiro, José, olhou para mim com os olhos cheios de tristeza. Eu o ignorei. Ao sair para o sol fraco da manhã no Rio de Janeiro, Patrícia se aproximou. "Seu celular de teclas foi confiscado, Fernando." Ela sussurrou, a mão no meu braço me guiando para a van. "E todos os seus ativos digitais estão sendo auditados pelo Dr. Fábio. Não há mais como você se comunicar com o exterior. Seja qual for seu plano, ele acabou." Eu olhei para ela. O sol batia nos meus olhos, mas eu não desviei o olhar. "Você não me conhece, Patrícia", eu disse, com uma calma mortal. "Você pode ter me tirado o controle do meu corpo e do meu dinheiro, mas não do meu legado. E você não sabe a quem você realmente me obrigou a chamar." A escolta me guiou para dentro da van. Quando a porta deslizante se fechou e o veículo começou a se mover, eu olhei pela última vez para as ruas do Rio de Janeiro, a cidade que era a minha. Eu estava sendo levado para o confinamento, despojado e humilhado. Mas o meu plano já estava em movimento. A mensagem do livro Razão de a 9/12/6. Estava com a minha assistente em Zurique. Adriana, minha filha, estaria a caminho em menos de um dia, com acesso total ao cofre suíço. O que Patrícia não sabia é que o testamento original que Adriana resgataria não apenas a nomeava como sucessora, mas continha uma cláusula de penalidade tão severa que reduziria Rodrigo e Patrícia à miséria e à irrelevância social, caso tentassem me invalidar. Eu me recostei no assento duro da van, sentindo o veículo acelerar em direção ao meu novo cativeiro. O jogo de controle havia me custado a liberdade, mas o meu último movimento estava garantido. A vingança não seria minha, seria dela. E Adriana não era uma executiva comum. Ela era minha filha, e ela tinha 48 horas para destruir a vida que Rodrigo e Patrícia haviam acabado de roubar. O confronto final seria inevitável, e Patrícia estava prestes a descobrir que, no mundo de Fernando Lima, a reconstrução sempre vinha com um custo que envolvia sangue. Eu só precisava sobreviver até a chegada dela, e eu o faria. Gancho para o ato 12. A van de segurança era luxuosa por dentro, mas sem janelas. Eu me recostei, sentindo o veículo acelerar em direção ao meu novo cativeiro. Eu estava nu de controle, mas minha mente estava funcionando com a clareza glacial que a humilhação confere. 67 anos de domínio inabalável haviam terminado em uma simples assinatura de interdição. Patrícia havia me vencido onde eu jamais pensei que seria vulnerável, no campo da lei e da percepção social. Chegamos ao solar da colina. O nome, um clichê de paz forçada, escondia uma estrutura de vigilância de ponta. Era uma mansão em Itaipava, cercada por muros discretos mais altos. O cheiro de pinho e esterilidade dominava o ar. Fui guiado para a minha suíte, que parecia um quarto de hotel 5 estrelas, mas cujas janelas de vidro laminado ofereciam apenas a vista estática do jardim perfeitamente podado. Não havia nada que pudesse ser usado como arma, nem nada que me lembrasse de quem eu era. Sentei-me em uma poltrona de couro sintético, observando o horizonte da serra. Eu havia perdido a batalha. Eu havia desprezado Rodrigo,
subestimado Patrícia e confiado demais em Fátima para ser meu escudo moral. A jogada final de Patrícia, a interdição legal, era a única coisa que Adriana não poderia reverter imediatamente, embora ela pudesse explodir a construtora F. Lima por dentro. Eu fechei os olhos. Eu havia vivido para o controle, e o controle era a minha própria doença. Eu havia esmagado o espírito de Rodrigo e agora ele estava livre para se tornar exatamente o que eu era. O ciclo. O medo de ser eu havia o transformado em mim. Eu me imaginei de volta à mansão, apenas algumas horas após a minha remoção. Enquanto eu observava o sol se pôr sobre as montanhas, a 120 quilômetros dali, na sala de estar principal da minha mansão na Zona Sul, Rodrigo sentava-se na minha cadeira. A cadeira de mogno era grande demais para ele, mas ele a preenchia com uma nova e terrível autoridade. Patrícia estava em pé ao lado da mesa de café, o semblante ainda cansado pela vigília, mas com a satisfação da vitória em seus olhos. Ela segurava uma cópia da capa da revista Exame, que anunciava a reestruturação silenciosa na F. Lima. Rodrigo não olhou para a revista. Ele estava revisando um extrato bancário de 20 páginas, com a mesma sobrancelha arqueada que eu usava para julgar um executivo incompetente. O que é isso, Patrícia? A voz dele era seca, sem vestígio da fragilidade que eu conhecia. Patrícia, inicialmente surpresa pela frieza, recuperou a compostura. São as contas de liquidez. O Dr. Fábio está transferindo 10 milhões de reais para o fundo de emergência, como havíamos planejado. Precisamos manter o caixa alto antes da auditoria. Rodrigo bateu o papel na mesa, um som seco e autoritário que ecoou o meu próprio temperamento. 10 milhões? Você acha que a construtora F. Lima sobrevive com 10 milhões de reais em caixa, em um ambiente de liquidez baixa? Você planejou isso como se estivéssemos comprando um carro usado, Patrícia. Se houver uma única baixa de mercado amanhã, estamos liquidados. Eu quero 50 milhões em caixa até o final do dia. Patrícia o olhou incrédula. Rodrigo, isso não é sustentável. E a sua voz, você está falando como o seu pai. A menção me atingiria no solar da colina como um raio. Rodrigo levantou-se da cadeira. A mesma cadeira que eu usara por 40 anos. A sombra de Fernando Lima era agora a sua. Eu não estou falando como meu pai. Ele rosnou, aproximando-se dela, a voz em um sussurro ameaçador. Eu sou o dono dessa construtora agora. E a primeira regra da F. Lima é que o controle é absoluto. Você subestimou meu pai, Patrícia, mas eu o observava por tempo demais. Você não vai cometer o mesmo erro comigo. Ele pegou a revista da mão dela e a jogou sobre a mesa. Não perca tempo com frivolidades, Patrícia. A construtora F. Lima tem 200 mil clientes e 16 filiais. Eu não posso permitir que você cometa erros banais de contabilidade. Se Adriana chegar e descobrir uma única falha, você será a primeira a pagar. E, aliás, não quero essa revista na mesa de centro. Ela tem cheiro de lavanda. Mandei o José desinfetar a sala com um aroma de cedro forte. Você não leu o meu memorando, leu? Patrícia piscou, não de medo, mas de reconhecimento. O homem que ela havia liberado da tirania de Fernando era agora um novo e mais exigente tirano. A liberdade de Rodrigo não era para si, era para exercer o controle que lhe havia sido negado. Ela havia trocado um mestre por outro. Sim, Rodrigo, Patrícia respondeu, sua voz voltando ao tom submisso que ela usava para me agradar. Eu providenciarei o memorando sobre o cedro, e os 50 milhões serão transferidos até o final do dia. Ela se virou para sair, mas Rodrigo a chamou de volta com um gesto frio da mão. Mais uma coisa. Ligue para o Dr. Ricardo e diga a ele que o pagamento de 800 mil dólares da dívida dele será feito, mas com uma retenção de 30%. Diga a ele que lealdade é cara e traição é mais cara ainda. E que eu não sou meu pai. Eu sou muito mais impiedoso. Patrícia engoliu em seco. A retenção de 30% era a réplica exata do meu método de gestão de pessoas. Comprar a lealdade, mas sempre manter a alavancagem financeira. O ciclo havia se fechado. No solar da colina eu sorri, o sorriso gélido de um predador que vê seu filhote crescer.
Eu estava preso, humilhado e legalmente incapaz. Mas eu havia vencido a guerra final, a do legado. Eu havia passado o controle como uma maldição genética. E agora Rodrigo estava preso na mesma cela que eu havia construído para mim. A vitória de Patrícia e Rodrigo era a minha vitória mais amarga. Eles haviam trocado o conforto pela responsabilidade, a liberdade pela tirania que eles agora encarnavam. Adriana chegaria sim, e ela detonaria a bomba que eu havia plantado. Mas a essência do meu controle, a patologia da gestão totalitária, viveria em Rodrigo, o novo Fernando Lima. Eu me recostei na poltrona. A minha vida foi uma prova de que o controle é a única moeda que vale a pena. Eu falhei em encontrar paz, mas consegui a minha vingança. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Fernando. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.